Esta Santa Eucaristia será aplicada pelos nossos irmãos que adormeceram em Cristo, Elmino Sousa Reis, Maria das Mercês Pereira, Maria Ana Pereira e marido, pelas intenções de Manuel Gonçalves Toledo, pela nossa irmã Zilda Freitas e familiares falecidos e pela saúde de seu marido José Fernandes Rocha, barbarense a residir em Tulare, Califórnia. Também pelo nosso irmão que adormeceu em Cristo, João Teixeira do Espírito Santo e Bernadette do Álamo e António do Álamo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. Portanto, ainda estamos em tempo litúrgico do Natal. Podíamos pensar, se calhar alguém se esqueceu de tirar a ornamentação de Natal. Não se esqueceram. O Natal termina hoje liturgicamente às 6 horas com a oração de vésperas segunda. A oração que os sacerdotes e que os religiosos rezam é nessa altura que termina oficialmente o Natal. Portanto, esta festa é para nos dizer que depois do nascimento vem o batismo, que é o batismo que é o verdadeiro Natal, o verdadeiro nascimento para a eternidade. Viemos a este mundo, saímos das mãos de Deus e para Ele voltamos. E por isso é que nós dizemos que os nossos irmãos adormeceram em Cristo. Lança aqui o desafio: será que todos sabem o dia do seu batismo? Não sei. Cada um terá que responder. Mas é muito importante sabermos o dia do nosso batismo. É uma questão de voltarem às suas igrejas, às igrejas onde foram batizados, e saberem o dia do batismo. Que é muito... Nós sabemos o número do cartão de cidadão, sabemos o bilhete de identidade, sabemos o número de telefone, sabemos também, é importante sabermos o dia do nosso batismo. O dia em que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus, herdeiros da eternidade, irmãos de Jesus Cristo, templos do Espírito Santo, família de Deus, igreja. Igreja quer dizer família de Deus. E, portanto, se nós somos família de Deus, a família encontra-se pontualmente, não é? Para fazermos a experiência de irmãos na fé. Uma família que não se encontra, dilui-se. Todos nós temos essa experiência. Quando deixamos de nos encontrar com os nossos familiares de sangue, por muito tempo, vamos nos afastando. Se deixarmos de vir aqui à casa de Deus, vamos perdendo o sentido de igreja, de família. Vamos nos afastando. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por a vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que proclamaste solenemente a Cristo como vosso amado Filho, quando era batizado nas águas do Rio Jordão e o Espírito Santo descia sobre ele, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos pela água e pelo Espírito Santo, a graça de permanecerem sempre no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Batismo do Senhor. Primeira leitura. Israel está, há muitos anos, exilado na Babilónia e julga que Deus o abandonou. Ao consolar o povo, Isaías fala de uma personagem misteriosa, o servo de Javé, que, de uma forma humilde, mas também sofrida, não só libertará Israel, como levará a salvação, ou seja, a justiça, a todas as nações. Naturalmente que a comunidade cristã sempre viu neste servo uma prefiguração profética de Jesus. É nessa tonalidade que somos convidados a escutar esta passagem da Escritura. Segunda leitura. Tal como os judeus, Pedro estava convencido de que, para alcançar a salvação, era necessário pertencer ao povo de Israel, o que acontecia pela circuncisão. Para que Pedro deixe de querer impor os seus preconceitos ao projeto de Deus, o Espírito Santo conduziu-o à casa de Cornélio, um centurião romano e, portanto, um pagão. É aqui e neste contexto que o apóstolo profere as palavras que agora vamos ouvir. Evangelho. Na preparação para a chegada do Messias, João Batista pregava a necessidade da conversão. Aqueles que se dispunham a essa mudança de vida eram, por ele, batizados na água, manifestando, assim, o seu desejo de receber aquele que os haveria de batizar, palavra que significa mergulhar no Espírito Santo. Por isso, João fica desconcertado quando Jesus se aproxima dele para receber o batismo. A atitude humilde de Jesus manifesta a sua total identificação com o género humano, mas é iluminada pela manifestação do Pai e do Espírito Santo, que revelam a sua natureza divina. As leituras serão proclamadas, cantadas e rezadas pelas irmãs Helena Costa, Zélia Pires, Conceição Silveira e Manuela Cota. Leitura do livro de Isaías. Diz o Senhor: Eis o meu servo, a quem eu protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma.
Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para que leve a justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças, não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Proclamará fielmente a justiça. Não desfalecerá, nem desistirá, enquanto não estabelecer a justiça na terra, a doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça. Tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança do povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que habitam nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Na verdade, eu compreendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça é agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chegou da Galileia e veio ter com João Batista ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu é que preciso de ser batizado por ti, e tu vens ter comigo? Jesus respondeu-lhe: Deixa por agora, convém que assim cumpramos toda a justiça. João deixou então que ele se aproximasse. Logo que Jesus foi batizado, saiu da água. Então abriram-se os céus, rasgaram-se os céus, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, se calhar devem estar aí a pensar, estás aí a mandar uns bitites para a gente e saber, se sabe o dia do nosso batismo, se calhar nem sequer sabes o dia do teu, não é? Eu por acaso sei. O meu foi a 13 de maio de 1972. Tem aquelas datas que não esquece, não é? 13 de maio. Pronto, ok.
21 de junho. Olha, por acaso, 21 de junho, não é? Por acaso, o dia 21 de junho é o dia da minha ordenação sacerdotal. 21 de junho. Nasci no domingo e no outro domingo batizei. Neste ano, o dia 21 de junho é num domingo. É num domingo. Muito bem. É bom sabermos, aqueles que são daqui, não tem problema, digam que eu procuro e digo-vos. Qual é a data do batismo? A oração coleta no início desta missa dizia: pelos vossos filhos adotivos que foram renascidos pela água e pelo Espírito Santo. Todos nós estamos aqui, somos filhos adotivos de Deus. Todos nós fomos renascidos. Renascidos quer dizer, nascemos de novo. Renascemos de novo pela água e pelo batismo, e pelo Espírito Santo. Renascidos pela água e pelo Espírito Santo. A Sónia, quando esteve aqui a fazer o comentário, ela deu a definição de batismo. Batismo significa mergulhar no Espírito Santo. Quando o sacerdote pergunta no dia do batismo: caríssimos irmãos, que viestes pedir aqui à casa da igreja, caríssimos irmãos, que viestes pedir aqui à igreja de Deus, e eles dizem o batismo. Quer dizer que o nosso filho, que a nossa filha, seja mergulhada no Espírito Santo. Numa palavra que seja mergulhada em Deus, na Santíssima Trindade. Eu te batizo, quer dizer, eu te mergulho no seio da Santíssima Trindade. Por isso o batismo faz-nos de nós o quê? Se nós somos mergulhados em Deus, faz-nos de nós o quê? Filhos de Deus. Filhos adotivos de Deus. Irmãos do Filho unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Templos do Espírito Santo. Família de Deus. Por isso o sacerdote diz: meus irmãos, família de Deus. Uma palavra quer dizer igreja. Eclésia, igreja, quer dizer família de Deus. Como disse no princípio, quando uma família não se encontra, os laços vão se diluindo. Por isso é que onde é que a família de Deus, onde é que a igreja de Deus renova a sua fé, renova onde é que se encontra, onde é que se fortalece, onde é que se fortalece os seus laços? É na Eucaristia, que é a refeição, por excelência, da família de Deus, da palavra de Deus e do corpo e sangue do Senhor. Alimento para a peregrinação, para a nossa caminhada. Ora, vamos entrar aqui neste Evangelho de hoje. Este Evangelho de hoje tem aqui duas partes. A primeira parte, temos aqui o diálogo entre João e Jesus. E depois, a segunda parte, tem aqui a manifestação de Jesus como o Filho de Deus. O diálogo entre João e Jesus explica porque é que Jesus vem ao encontro de João para ser batizado. João até diz, mas João diz aqui, João opunha-se dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens ter comigo? E qual é a resposta que Jesus dá? Jesus diz assim, responde: deixa por agora, convém que assim cumpramos toda a justiça. Ora, o cumprimento da justiça equivale ao cumprimento da vontade de Deus. Jesus apresenta-se assim como filho que cumpre rigorosa e absolutamente a vontade do Pai. Na cultura dos judeus, a obediência era aquilo que definia a relação entre um filho e um pai. Cumprir a justiça em relação ao pai era, para um filho, obedecer-lhe incondicionalmente. Portanto, quando Jesus diz: deixa que por agora se cumpra a justiça, quer dizer, o importante agora é obedecer à vontade do Pai. E obedecer de uma forma incondicional. O que é que este batismo tem a ver com o projeto salvador do Pai para os homens? Ao receber este batismo de penitência e de perdão dos pecados, do qual Jesus não precisava, porque ele
não conheceu o pecado, Jesus solidarizou-se com o homem pecador, assumiu a sua condição, colocou-se ao lado dos homens para os ajudar a sair dessa situação e para percorrer com eles o caminho da libertação. Portanto, este batismo de Jesus é mais um batismo, não porque Jesus tivesse necessidade, como acabei de dizer, mas é um gesto de solidariedade. Ele vai colocar-se no meio dos pecadores, precisamente para dizer: eu estou aqui no meio de vocês e eu quero assumir também este batismo para também vos ajudar a sair desta condição. Esse era o projeto do Pai que Jesus cumpriu integralmente. Na segunda parte, temos uma reflexão sobre a identidade de Jesus e sobre a sua missão. Para isso, o evangelista Mateus recorre a 3 elementos simbólicos muito expressivos. Primeiro, os céus rasgaram-se, os céus abertos. Segundo, o Espírito que desce em forma de pomba. E terceiro, a voz do céu. E vamos a este primeiro elemento simbólico. A abertura do céu significa a união entre a terra e o céu. Ou seja, a atividade de Jesus vai reconciliar o céu e a terra. A missão de Jesus vai refazer. A gente gostamos muito desta expressão hoje em dia, refazer, não é? Refazer a minha vida, não é? Portanto, a comunhão de Jesus, a missão de Jesus vai refazer a comunhão entre Deus e os homens. Depois temos o símbolo da pomba, que representa o Espírito de Deus, que no início pairava sobre as águas. Portanto, a pomba evoca a criação. Lembram-se de Noé? Depois, no fim do dilúvio, Noé o que é que fez? Soltou uma pomba para ir procurar terra e ela voltou, não foi? Com um ramo de oliveira. Portanto, a pomba evoca a vida, a nova criação. Portanto, o Espírito, diz no Espírito de Deus, no início pairava sobre as águas. Portanto, o Espírito Santo está a evocar a criação. E quando vemos o Espírito Santo em forma de pomba a pairar sobre Jesus, sobre a água viva, Jesus é a verdadeira água viva, está a evocar o quê? Uma nova criação. Em Jesus está ali uma nova criação. Está o autor da vida. O Espírito Santo paira sobre ele. E temos finalmente a voz do céu. Essa voz que é a voz de Deus, do Pai, que declara que Jesus é o Filho de Deus. Diz: este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência, no qual depositei toda a minha misericórdia. Em Jesus nós encontramos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. E Jesus quis passar esta misericórdia de Deus através da Igreja. Disse aos apóstolos: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A Igreja faz esta mediação do perdão de Deus. Do perdão de Deus. Mas acrescenta logo, para que não haja dúvidas, a sua missão não se desenrolará no triunfalismo, mas na obediência total ao Pai. A sua missão não se cumprirá com poder e prepotência, mas na suavidade, na simplicidade, no respeito pelo outro. Como diz a primeira leitura de hoje, de Isaías: não gritará, nem levantará a voz, não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. No batismo, Jesus tomou consciência da sua missão, recebeu o Espírito do Pai e partiu em viagem pelos caminhos da Palestina, a testemunhar o projeto libertador do Pai. Eu, que no batismo aderi a Jesus, recebi o Espírito Santo que me capacitou para a missão. Tenho sido uma testemunha séria e comprometida desse programa que Jesus se empenhou e pelo qual deu a vida. Portanto, nós continuamos
no dia-a-dia da semana, no dia-a-dia da nossa vida, esta missão de Jesus. A espalhar, a sermos arautos da Boa Nova, do Evangelho. Lembrando aqui, o profeta Isaías volta a repetir, esta é a nossa missão, foi a missão de Cristo. Não gritará, nem levantará a voz, não quebrará a cana fendida, nem apagará a torcida que ainda fumega. Portanto, amanhã começa o tempo comum, que os paramentos são verdes. O verde simboliza a esperança. Portanto, que é o maior tempo. Temos os tempos... Temos Natal, Quaresma, depois Páscoa, Espírito Santo, mas o outro tempo normal é o tempo comum, o tempo do verde. Portanto, nós somos chamados a caminhar sobre a esperança, a sermos arautos da esperança, do Evangelho, a acreditarmos sempre. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus. Visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Eu creio na Igreja Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Irmãs e irmãos, recordando o batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, oremos pelos homens e as mulheres de toda a terra, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja do Oriente e do Ocidente, pelos ministros do Evangelho e do batismo, pelas crianças, pelos seus pais e seus padrinhos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos jovens e adultos, pelos eleitos que são o enlevo do Senhor e pelos grupos cristãos que os acompanham. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são batizados neste dia ou confirmados pelo Espírito, o dom de Deus, e pelos que procuram ser fiéis ao seu batismo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias cristãs, pequenas igrejas em cada lar, pelos que buscam a Deus com retidão e por aqueles que se sentem oprimidos pelo demónio. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós que recebemos o batismo, pelos que estão em graça e em paz com Deus, e por aqueles que entre nós vivem nas trevas. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, reavivai em nós, pelo Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons que a Igreja vos oferece ao celebrar a manifestação de Cristo, vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se transforme naquele sacrifício perfeito que lavou o mundo de todo o pecado, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Nas águas do rio Jordão, realizastes prodígios admiráveis para manifestar o mistério do novo batismo. Do céu fizeste ouvir uma voz para que o mundo acreditasse que o vosso Verbo estava no meio dos homens. Pelo Espírito Santo que desceu em figura de pomba, consagrastes Cristo, vosso servo, com o óleo da alegria, para que os homens o reconhecessem como Messias, o ungido, o Salvador, enviado a anunciar a boa nova aos pobres. Por isso, com os coros celestes, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o tempo santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos, comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Digamos todos: glória a vós que morrestes na cruz. E agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, Bernadette do Álamo e António do Álamo, João Teixeira do Espírito Santo, Zilda Freitas e familiares falecidos, Maria das Mercês Pereira, Maria Ana Pereira e marido, e também pelo nosso irmão Elimino Sousa Reis, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, neste santuário invocado como Senhora dos Milagres, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o beato João Batista Machado, mártir, padroeiro da Diocese de Angra, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Graças e louvor se deem a todo momento. Graças e louvor se deem a todo momento. Graças e louvor se deem a todo momento. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia.
Oremos. Senhor, que nos lamentais com este dom sagrado, ouvi benignamente as nossas súplicas e constantes a graça de ouvirmos com fé a palavra do vosso Filho unigênito, para nos chamarmos a sermos realmente vossos filhos, por Cristo nosso Senhor. Quem tem imagens para benzer, ou terços, isso. Deus de bondade infinita, que na Virgem Santíssima desce à Igreja peregrina sobre a terra a imagem da sua glória futura, concedeu aos fiéis que aqui ergueram estas imagens da Virgem Maria, Nossa Senhora, a graça de fixarem confiadamente os olhos naquela que resplandece como exemplo de virtudes para todos os vossos eleitos, por nosso Senhor Jesus Cristo. A Sociedade Filarmónica Recreio Serratense informa a todos os sócios que no próximo domingo, dia 18 de janeiro, às 12h15, a seguir à missa, terá lugar a Assembleia Geral com a seguinte ordem de trabalhos: apresentação de contas do ano 2025, eleição e eleger nova direção para o ano 2026. Outros assuntos de interesse para a instituição. Obrigado. Quem faz anos hoje? Ou quem fez anos esta semana que passou? O Arsénio. Muito bem. Sabes qual é a tua data do batismo? Não te lembras, não te recordas, mas a gente vai... Ok. Muito bem. Era interessante também se nós celebrássemos também as datas do batismo, não é? Olha, eu hoje, hoje não posso ir à missa porque eu estou a celebrar a minha data de batismo. Não, devia ser o contrário, não é? Porque há muito aquela coisa, estou a celebrar o meu aniversário, não vou à missa. Não é? Pronto. Mas se fosse o batismo, hoje estou a celebrar o meu batismo, vou à missa. Pronto. Aqui é que... a gente celebra aqui o nascimento, mas a gente devíamos cantar os parabéns, era precisamente a quem faz a data de batismo, não é? Mas vamos com o tempo. Então, o Arsénio fez o seu dia natalício, não é? O dia de nascimento. Qual foi o dia? 9. Dia 9. Okay, muito bem. Mais alguém? Não, então? Arsénio, nosso organista. E hoje, pela última vez, então, vamos ao beijapé do menino. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor a todos acompanhe. Santo Domingo.